Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é André Oliveira, sou advogada e atuo na área civil e criminal. Quero deixar aqui para vocês também, mais uma vez, que eu gostaria que vocês acessassem as minhas redes sociais, tá? No canal Saperialdi, e lá vocês vão encontrar inúmeros assuntos relacionados ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, tá bom? Para quem estuda, para quem vai prestar a prova da OAB, para quem vai prestar concurso, né? A matéria continua, na maioria das vezes, sendo as mesmas, tá bom? Então, eu disponibilizo semanalmente para vocês conteúdos relacionados a esse tema, tá? Eu faço inclusive correlação entre um assunto e outro de uma forma bem simplificada que é para você entender mesmo, né? A gente sabe que a faculdade ela ensina um conteúdo vasto, né? Mas para prova, para um concurso, é preciso que você saiba um pouco mais sobre aquela matéria, ou então que ela venha para você de uma forma um pouco mais reduzida, né? Um pouco mais fácil de compreensão, com exemplos, tá? E de uma forma didática a gente consegue passar para vocês um conteúdo também super fácil de compreensão, né? Eu já estudei, eu já estive no lugar de vocês e eu sei que muitas vezes eu tinha que pegar conceitos separados daquele tema que a gente estava estudando, né? Hoje vocês têm um acesso fácil à internet, vocês conseguem de uma forma melhor tá indo mais no núcleo desse assunto, né? Muito antigamente as pessoas tinham que ler quase um livro todo para tirar os conceitos que precisavam, né? As pessoas tinham mais o hábito de leitura através de livro mesmo. A gente não tinha essa facilidade hoje que é de internet, que você vai e você já começa a colocar, digitar ali o que você precisa, né? E o Google nos traz um resumo. Só que isso também vai muito da compreensão, da forma escrita, né? Que tem ali para que você estude e memorize aquilo, fique fácil compreensão. O que muda muito, no direito a gente lê bastante, é a interpretação, né? É muito importante que você faça uma boa interpretação daquele texto de lei, daquela jurisprudência, daquela doutrina, entende? Então, muitas vezes, se você lê, mas você lê de uma forma rápida, você faz uma leitura ali e você não obtém o que você precisa, se você fizer uma leitura rápida. Mas quando você faz uma leitura, prestando atenção no verbo, no núcleo do tipo que caracteriza aquele crime, quando você faz as pausas, né? Quando você junta um conceito com aquele termo ali da lei, né? A tipificação da lei vai ficando mais claro. Aí você ouve uma pessoa falar sobre aquele assunto. Então, são várias técnicas que você vai adquirindo ao longo dos estudos, né, na faculdade, e depois de conceito, de outras pessoas, porque tem pessoas que têm bastante didática para passar um assunto, não é? E isso acontece em todas as faculdades, as escolas, isso a gente já vê desde quando você está estudando lá, né, no ensino médio, depois você vê isso quando você está iniciando os seus estudos. Então, a forma didática, né, não é qualquer pessoa que consegue, mesmo ele sendo às vezes um professor, ele não tem uma didática boa para estar passando aquele conteúdo. Existem pessoas que ele tem, para ele, né, um conhecimento muito grande. Porém, na hora que ele vai passar aquele conhecimento, ele tem uma certa dificuldade.
Então, nós vemos professores graduados, né? Professores aí que têm até um doutorado, porém ele tem um conhecimento técnico para falar sobre aquele assunto, mas tem uma certa dificuldade também da didática. Então, isso para o estudante, né, acaba complicando um pouquinho, ok? E aí que você tem que acabar pegando conceitos, acrescentando aquele assunto, vendo doutrinas, jurisprudência, outros artigos, né? De outros doutrinadores que falem a respeito daquele tema, mas de uma forma mais simples e mais didática. Então é isso que eu procuro trazer aqui para vocês, tá? Eu recebo sempre comentários de pessoas que me falam que conseguiu aprender de uma forma diferente, com uma outra visão, né? Então, o meu objetivo é esse, é trazer os conteúdos, comentar sobre ele. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, eu tenho o maior prazer em responder, tá bom? Coloca lá no meu canal alguma dúvida que você tenha ou alguma coisa que não tenha ficado bem clara do que eu estiver falando, que eu vou ter o maior prazer em responder, porque o objetivo é esse, tá? O objetivo é que você acrescente nos seus estudos, né, esses conceitos que eu trago, a forma com que eu trago isso, de forma resumida, exemplificativa, tá bom? Então, é isso, tá? Fiquem à vontade para fazer a pergunta. Inclusive, eu criei um canal no Telegram também, aonde eu respondo as perguntas, né, relacionado a essa matéria, para a gente não estar misturando muitos assuntos. Eu criei um canal que se chama Pergunte à Doutora. Esse canal está aberto para que você possa acessar e possa tirar possíveis dúvidas a respeito do direito penal e direito processual penal, tá bom? Eu vou ter maior prazer em responder vocês para auxiliá-los, ok? E como na live de ontem, quem acompanhou pôde ver que eu tive uma dificuldade quanto à luz, tá? Iluminação, mas infelizmente no lugar que eu estava não foi possível que eu tivesse uma iluminação bem boa, tá? Mas o conteúdo continuou o mesmo. O conteúdo é importante, vocês conseguem assistir pelo áudio certinho, tá bom? E hoje não, hoje eu já tô aqui no meu canto mesmo, onde eu costumo fazer, a iluminação pelo jeito tá boa, tá? E como nós falamos ontem sobre o crime de furto, eu já trago na sequência para vocês o crime de roubo para a gente fazer uma correlação que eu acho importante, tá? Porque a terminologia furto e roubo, ela tem certa diferença, principalmente para você, tá? Que uma pessoa leiga, se ela vem a confundir um furto com um roubo, não tem problema nenhum. Mas para você, estudante, né, e um futuro advogado aí, que é o que você está buscando, é importante que você saiba a diferença, sim, tá? A diferença exata, inclusive, entre o furto e o roubo. Como eu tratei ontem de furto, eu vou falar hoje para vocês do crime de roubo, tá? Então, vamos iniciar. Eu tenho a leitura aqui acerca do texto, tá bom? Então, o Código de Processo Penal, ele traz no artigo 157 a descrição sobre o crime de roubo, que eu vou ler para vocês, tá? Então, diz assim: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Então, veja, só fazer uma pequena correlação, porque hoje o tema é o furto, tá? Porém, é importante que você observe que o artigo do furto, ele traz subtrair também o mesmo verbo, tá? Inicial, porém, na sequência ele muda, ele não fala em emprego de ameaça ou violência à pessoa, tá? A diferença principal é essa. Então, veja, o crime de furto, ele traz
subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Não fala em nenhum momento de uso de violência ou grave ameaça. Então, a principal diferença entre o crime de furto e o de roubo é esse emprego de grave ameaça e violência, tá? Porque uma vez subtraindo para si ou para outrem coisa alheia móvel, mas não havendo emprego de ameaça ou violência contra aquela pessoa, ele será apenas um crime de furto, tá? Cuja pena também é diferente entre os dois institutos, tá? Para o crime de roubo, a pena é de 4 a 10 anos e multa. Então, é bastante diferença. Por isso que é preciso que você observe num contexto fático, tá? Como que se deu exatamente, se houve esse emprego de violência e grave ameaça, porque daí nós estaremos tratando do crime de roubo e não furto, tá bom? Então, vejam bem, uma definição ainda sobre o roubo que está ali no caput do artigo 157, ele é o roubo simples, tá? Nós temos outras formas também de roubo. Então, um conceito simples desse furto simples é o seguinte: neste crime também ocorre a subtração para si ou para outra de coisa alheia móvel, como no furto, tá? Porém, trata-se de crime muito mais grave do que o furto, é lógico. No furto, como eu já disse, ocorre só subtração, tá? A retirada daquela propriedade da pessoa. Ali, naquele momento, você retira da posse ou da propriedade daquela pessoa o bem, tá? Então, ali a gente não fala de violência alguma. Inclusive, essa subtração, ela pode vir a ocorrer sem nem a pessoa perceber, tá? Que está sendo subtraída aquela coisa, ok? E olha só, então por que é um crime mais grave? Porque o agente, para viabilizar a subtração no crime de roubo, ele domina a pessoa com o emprego de violência, tá? Ou de grave ameaça, ou inclusive qualquer outro meio que venha a reduzir a possibilidade da pessoa àquela resistência, tá? Ou algum outro meio que reduza a impossibilidade de resistência daquela pessoa. Então, não é somente aquela subtração que ocorre, certo? Olhando dessa forma, é mais simples para você entender. O furto está no artigo 155 e o roubo no artigo 157 do Código Penal, tá bom? Continuando, o parágrafo 1º do artigo 157 dispõe o seguinte: na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou detenção da coisa para si ou para outro. Então, para outrem. Ou para um terceiro, como diz aqui certinho o dispositivo, tá? Agora, vocês viram que o parágrafo 1º traz que incorre nas mesmas penas quem emprega essa violência, tá? Então, pode ser que naquele momento esse roubo não seja por uma única pessoa, tá bom? Mas que uma e que venha a ocorrer essa subtração e o emprego da grave ameaça ou violência com a finalidade de que essa pessoa tenha medo, né, de vir a falar com alguém sobre isso, tá? Ou ele emprega essa violência justamente para que essa impunidade aí fique camuflada, né? Para que esse agente não venha a contar para ninguém ou a tomar nenhuma medida, né? Então, a ideia aqui do agente que pratica esse ato é isso, assegurar a impunidade do crime, tá bom? Ou a detenção da coisa, porque qualquer coisa que ele venha a dizer sobre isso, ele, logicamente,
perde a posse daquele bem, ok? Então, o objetivo é esse, a principal é assegurar a impunidade do furto, tá? Uma observação importante que vocês precisam saber é que é imprescindível que a vítima, no momento da ação criminosa ali, ela se sinta ameaçada, ok? Ela se sinta ameaçada ou que o agente tenha empregado algum tipo de violência que caracterize o crime de roubo, tá? Então é preciso que ela se sinta ameaçada, né? Ou que ele tenha empregado de alguma forma a violência para poder caracterizar esse crime de roubo. Senão, ele será apenas um furto, ok? Então, naquele contexto fático, a hora que você faz a leitura ali, né? Eu digo em relação à prova da OAB, que vem o enunciado, é preciso observar com muita atenção se há de alguma forma essa ameaça ou essa lesão para configurar o crime, tá bom? Já ainda no artigo 157, no parágrafo 2º, nós temos uma causa de aumento de pena, tá? De 1/3 até a metade. Aqui, a lei trata desse crime como majorado, que é pelo aumento de pena, tá? Então, o parágrafo 2º diz assim: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. O inciso 1 foi revogado, tá bom? Então, o inciso 2, se há concurso de 2 ou mais pessoas, que é um caso de aumento de pena de 1/3 até a metade. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e se o agente conhece tal circunstância. Então, esse crime, ele é majorado. Inciso 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem a fabricação, montagem ou emprego, tá? 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Vocês já devem ter conhecimento, mas para quem ainda não sabe, arma branca é sinônimo de faca, tá? De algum objeto cortante, ok? Pode ser uma faca, pode ser um canivete, um estilete, tá? Então, isso é que a doutrina diz como arma branca, ok? No parágrafo 2º-A, tá? Nós temos a pena aumentada de 2/3. Então, vejam bem. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou a ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, tá? Eu não vou adentrar muito a esse assunto aqui, porém, eu quero que você lembre-se de dar uma olhadinha, tá? Sobre esse inciso 1º, porque aqui somente será aumentada a pena se o agente cometeu o crime com emprego de arma de fogo após abril de 2018, tá? Teve uma alteração aqui na lei, né? Então, se o crime foi antes de 2018, se levará em conta apenas o momento do crime, sem um aumento da pena, tá? Então, esse aumento aqui, ele se dá após abril de 2018, ok? O inciso 2º, o parágrafo 2º, inciso 2, segundo A, inciso 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, nós já falamos sobre a destruição ou rompimento de obstáculos, que é você ter que quebrar alguma coisa. O exemplo que eu dei é você quer roubar o toca-fita, né? Ou alguma coisa que esteja dentro daquele carro
Então você quebra o vidro, você causa aquele dano, inclusive, para poder alcançar o seu objetivo. Então, esse furto ou esse roubo, né? Que venha a você ter que quebrar alguma coisa, destruir uma porta, né? Você quebrar uma janela, um vidro do carro, que a gente entende como esse rompimento de obstáculo, tá bom? E agora no parágrafo 2º B, nós temos o seguinte: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Essa redação ela foi incluída pela Lei 13.964 de 2019, tá? Isso aqui é muito importante que você veja, inclusive para efeitos de prova, ok? Nós temos também no roubo a forma qualificada, tá? A forma qualificada ela está no parágrafo 3º do artigo 157, ainda continuando falando do roubo, né? E aqui diz o seguinte: se a violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Inciso 2. Morte. A pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Essa forma qualificada aqui, tá? Que se trata esse artigo, ele também é caracterizado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, tá? Então, nesse caso, a pessoa entra para furtar o objeto e acaba também matando a vítima, tá? E esse latrocínio, ele está na lei de crime hediondos, tá? A lei 8.072 de 90. Então, esse crime, ele tem a previsão dos crimes hediondos que constam nessa lei 8.072 de 90, tá bom? E olha só, seguindo, qual a objetividade jurídica desse crime de roubo? Trata-se de crime complexo, pois atinge mais de um bem jurídico. Então, a lei caracteriza como crime complexo pelo seguinte: além de incluir o patrimônio, tá, da pessoa, que é o objeto que está sendo subtraído ali, né? Também inclui a incolumidade física, se tiver sido empregado, né, a violência àquela pessoa, tá? E a liberdade individual, além da liberdade individual nos casos de grave ameaça, tá? Ou violência contra aquela pessoa. Por isso, trata-se de crime complexo. A gente não está falando só da subtração em si, mas ele envolve também a incolumidade física daquela pessoa, né, quando se trata da violência, além da liberdade individual, né, nos casos de grave ameaça ou violência imprópria, empregada contra aquela pessoa no momento dessa subtração, ok? Aí, quem pode ser o sujeito ativo desse crime? Qualquer pessoa. Sujeito ativo é qualquer pessoa, menos o dono da coisa, né? O dono do objeto, o dono da coisa furtada. Então, qualquer outra pessoa pode ser o sujeito ativo, que é o sujeito que pratica o ato, tá bom? Menos a vítima ali, né? O possuidor, o dono, o proprietário daquele bem que está sendo subtraído, ok? Sujeito passivo. Pessoa na qual um dos bens jurídicos acima mencionado tenha sido atingido. Então, esse é o caso da vítima, né? Qualquer pessoa que tenha o seu bem atingido. O dono é sempre a vítima, né? Como eu já disse. Mesmo que não tenha sofrido a violência ou grave ameaça. Também são vítimas, mesmo que nada lhe seja subtraído. Então, vamos dizer que ele, iniciado isso, né? Não venha
a ser concluído, não venha ter sido atingido o objetivo principal, que é a subtração. Ele não deixa de ser vítima mesmo nessa situação, né? Que por algum motivo não tenha se consumado, né? Aquela execução, ok? E por isso, inclusive, que é completamente possível que o roubo tenha duas, né? Ou mais vítimas também, tá? Então, é muito possível que seja mais que uma vítima neste caso. Tá bom? Agora, olha só, eu vou deixar para falar para vocês sobre crime próprio e impróprio, tá? Mas antes disso, também eu gostaria que vocês fizessem algumas observações importantes sobre o furto. Veja, a pessoa, ela, como eu já disse, ela tem que se sentir ameaçada, né? Para caracterizar. Ou da mesma forma que ela tenha sofrido, de certa forma, algum tipo de lesão, tá? Ou uma grave ameaça para que esse delito se consume. Trata-se de crime contra o patrimônio, pois o objetivo final do agente é a subtração de um objeto de valor, né? Um objeto patrimonial da pessoa, seja qual o objeto, qual a importância, isso é irrelevante. Mas um objeto patrimonial e o que o agente pretende com isso é o lucro, né? Lucrar com aquilo ali que foi subtraído daquela outra pessoa. Por quê? Porque geralmente, tanto no furto como no roubo, ele às vezes não quer para si exatamente aquilo, mas o objetivo é o lucro, talvez a venda daquele objeto. Há situações, é lógico, que ele quer ficar com aquele bem. Ele não tem, ele quer ficar para ele. Mas, na maioria dos casos, essa subtração, a destinação dela é o lucro, né? Passar, vender e apropriar do dinheiro, né? Com a venda, ele está se beneficiando com aquilo, né? Com aquele lucro, com aquele valor, tá bom? Como eu já disse, ele é um crime complexo, tá? Porque ele envolve, por ser composto de fatos, né? Que individualmente constitui crime. Porque o que acontece? Seria o furto, mas o constrangimento ilegal, mas a lesão corporal. Então, da mesma forma ali que eu disse, que ele é um crime complexo, porque ele inclui a subtração, a lesão e a ameaça, você também pode analisar dessa outra forma, que ele, a princípio, tem a intenção de subtrair, mas acaba constrangindo aquela pessoa e empregando violência. Por isso que nós temos ele na doutrina como caracterizado de crime complexo, ok? O objeto jurídico tutelado, neste caso, pela lei, né, assegurado pela lei, é a posse e propriedade, a integridade física da pessoa e a liberdade individual, tá bom? Então, ele é complexo por quê? Ele é complexo porque une a subtração, a ameaça e a violência, tá? E qual é o objeto tutelado pela lei? Justamente isso, a posse, a propriedade daquele bem que é seu, tá? A integridade física da pessoa e a liberdade individual. Então, tem várias condutas que envolvem o crime e vários direitos da pessoa que estão sendo lesados, tá bom? Então, por isso o objeto tutelado juridicamente são esses, tá? Ok? Também há uma classificação desse roubo como próprio e impróprio, tá? Então, eu vou ler um conceitinho para vocês do próprio e impróprio, porque eles têm uma certa diferença. Então, no roubo próprio, a violência é empregada antes ou durante a subtração, tá? Com o objetivo de permitir que esta conduta se realize. Então, se o objetivo dele, a princípio, é a subtração, mas com o emprego da grave ameaça ou violência, ele quer que aquela conduta
seja, como que eu vou dizer, aquele ato, ele quer que aquele ato garanta, tá, a impunibilidade. Então, é por isso, ele no crime impróprio, a violência é empregada tanto antes ou durante a subtração ali do objeto, não precisando ser somente no final, para o crime impróprio, tá bom? Para o crime próprio, perdão. Isso eu estava lendo o conceito sobre o crime próprio. A violência pode ser empregada antes ou durante essa subtração. E já no crime impróprio, tá? Neste crime, o ladrão só queria inicialmente praticar o furto. A ideia dele inicial era praticar o furto. E já havia se apoderado de alguns bens da vítima. Então, ele entrou para furtar. Mas logo após a subtração, então veja, logo após a subtração, essa violência ou essa grave ameaça ocorre depois, tá? A fim de garantir a impunidade ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Então, a principal diferença do crime impróprio, do roubo impróprio, é que no roubo próprio, essa violência já é empregada antes, entendeu? Para a obtenção daquilo ali, para aquela subtração ocorrer, ele emprega antes ou durante a subtração a violência ou a grave ameaça. Já no crime impróprio, a intenção desse sujeito era só furtar, mas ele resolve empregar a violência ou grave ameaça com o fim de assegurar a impunidade daquele ato. A pessoa vai ficar com medo, né, pela ameaça, ou ela vai ficar com mais medo ainda pela lesão. Então, garantir essa impunidade aqui é no sentido de não ir fazer um boletim de ocorrência, não acionar a polícia, ok? Então, esse emprego dessa violência ou grave ameaça no roubo impróprio, ela acontece só no final, ok? Então, essa é uma diferença muito simples entre roubo próprio e roubo impróprio, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Já falei sobre a diferença principal entre o roubo e o furto. Não vou ficar repetindo muito, porque às vezes eu tenho esse costume, mas com a intenção de que você entenda, tá bom? Eu espero de coração que isso ajude nos seus estudos, que eu esteja sendo bem clara aqui nos meus conceitos, que a ideia é essa, tá? E que ajude 100% para que vocês compreendam e para que vocês possam aplicar isso, se vocês ainda estão estudando, tá? Se vocês têm curiosidade de saber, muitas pessoas não estudam, mas gostam muito dessa parte de direito, gostam de ver assuntos sobre direito, né? E principalmente para você que vai prestar a prova da OAB, é super importante que vocês saibam das maiores distinções entre uma coisa ou outra, tá bom? Vou ficando por aqui, até amanhã para a próxima live, não percam, tá? Muito obrigada às pessoas que têm me assistido, eu fico muito contente, tá bom? Então, um forte abraço e até amanhã. Até mais!